Eu sou a Carol. Eu sou o Ralph. Somos o casal Rigotti. E mais uma aula de geografia. E o assunto de hoje? Coronavírus. O mundo pós-coronavírus. Mas antes, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos, vamos divulgar mais a aula de geografia de hoje e não se esqueça de deixar aquele like. Lembrando a vocês que a gente está em maio de 2020, no meio do pico da pandemia, principalmente no nosso país, Brasil, já ultrapassamos a marca, infelizmente, com muito pesar, de 11 mil mortos. Então a gente vai trabalhar um pouquinho desse assunto, dentro dos aspectos geográficos, históricos, econômicos, sociais. O mundo que a gente conhecia não existe mais. A gente está vivendo um mundo completamente diferente. E isso tudo se deve à globalização. Então, professora, pegando o detalhe de você ser historiadora, vamos trabalhar um pouquinho das pandemias que ocorreram no mundo, né? Principalmente a peste negra e coisas do tipo. Qual é a grande diferença que você observa dessas outras pandemias que já aconteceram no mundo globalizado de hoje e o coronavírus e a atual pandemia? Hoje a gente vive num mundo completamente tecnológico, onde os meios de transporte estão cada vez conectando mais as pessoas. Eu tive essa pergunta, inclusive, em uma aula remota, né? Um aluno perguntou: professora, a peste negra, se fosse nos dias atuais, ela iria chegar com certeza em outros lugares do mundo? Eu, com certeza, porque o mundo hoje ele está extremamente conectado, entrelaçado. As pessoas estão em todas as partes do mundo e os meios de transporte facilitam essa aproximação. Então hoje, se a gente vivesse uma peste negra, por exemplo, ela poderia estar afetando, se não soubesse como ela era transmitida, se não tivesse nenhum tipo de medicamento, ela com certeza iria conectar o mundo inteiro com essa doença. A gente tem que lembrar, né, que as doenças elas se espalham pelo mundo, desde que o mundo é mundo, vamos dizer assim. A gente vai lembrar que os europeus, por exemplo, uma das formas que eles utilizaram para exterminar inúmeros nativos do continente americano era trazendo doenças que o continente europeu tinha naquela época e que o nativo aqui tinha um organismo completamente... Porém, essa disseminação da doença era muito mais lento. A gente tem que lembrar. Não era tão fácil assim a locomoção, até porque antes eram as caravelas, né? Então não era tão rápido o meio de transporte. Então demorava-se muito para ir de determinado ponto ao outro. A gente vai pegar a cronologia exata do coronavírus. Novembro de 2019 foi assim, o primeiro momento que a gente teve contato com informações relacionadas a esse vírus. Acredita-se que esse vírus teve origem em novembro de 2019. Eu estou falando em maio de 2020. Então a gente fala em curto espaço de tempo. Esse vírus ele sai do continente asiático, da China, mais precisamente, vai se espalhando ali para os seus países vizinhos, como Coreia do Sul, Japão, Vietnã e vários outros países, Índia, país altamente populoso, e depois vai se espalhando pelo continente europeu, devido a essa globalização. Então aqui na América a gente começa a ter informações relacionadas ao coronavírus já no ano de 2020, recentemente, né, mais precisamente ontem, dia 11 de maio, a gente teve a informação que, divulgada pela OMS e até pelos organismos como a Anvisa aqui no Brasil, que esse vírus já circulava em nosso território em janeiro de 2020, mas ainda não era divulgado ou não se tinha nenhum tipo de estudo. Um dos grandes problemas aqui no Brasil, né, como a gente tem muito contato com os viajantes, a primeira coisa que eles falavam: não tem controle nos aeroportos. Ninguém fala que você tem que ficar de quarentena. Ninguém dá informação. Alguns canais que a gente conhece, viajam o mundo inteiro, viram isso, chegavam aqui no Brasil chocados, porque saía de um país que estava sendo extremamente rigoroso, tinha um controle de temperatura, chegava aqui, o que você tem que fazer? Nada. Vida normal. Então, o primeiro erro era aí. Então, a gente tem conhecidos na China. Ela estava no Brasil, voltou para a China, porque quando começou o surto lá, ela preferiu vir para cá
e esperar as coisas melhorar. E aí quando ela volta, ela recebe uma pulseira como se fosse uma tornozeleira, né? Uma pulseira eletrônica em que ela fica proibida de sair de casa, ela tem que cumprir a quarentena dentro de casa. E aí só depois que ela pode retirar aquela pulseira do seu corpo. Se ela sair, ela vai ser expulsa do país. Você já vê grandes diferenças em controle da doença. Nós tivemos o Carnaval, que é uma festa popular importantíssima para a economia do Brasil, movimenta turistas do mundo todo, e nós tivemos a livre circulação de pessoas, né, do mundo todo por várias partes do território brasileiro. E com certeza não tiveram esse cuidado com a vinda de turistas do mundo inteiro. Exato, isso é importante também se ressaltar. Outro detalhe interessante desse assunto é que, como a professora ressaltou, a gente tem contato com pessoas do mundo todo e desmistificando um pouco a ideia de que o Brasil tem uma saúde precária. Claro, a gente sabe que de todas as precariedades da saúde brasileira, mas é interessante da gente ouvir depoimentos de pessoas de várias partes do mundo falando sobre a condição de saúde na Europa, inclusive na Europa, nos Estados Unidos, em outros lugares, onde a gente aqui do Brasil, leigo, acaba imaginando que tudo funciona perfeitamente, mas para vocês terem uma ideia de como a questão do vírus trouxe casos alarmantes para o mundo todo, porque são muitas pessoas ao mesmo tempo se dirigindo aos locais de saúde. Professora, sobre a questão da Europa, o que você estudou? Tem um país da Europa, uma brasileira que mora lá, ela estava alertando, ela estava com sintomas, foi no hospital, não fizeram o exame, mandaram ela e o marido voltarem para casa e não cumprirem quarentena. E a gente está falando de um país bem desenvolvido. Lembrando que vários desses países pelo mundo aí não tem um sistema único de saúde, não tem um sistema público de saúde que forneça uma saúde gratuita à população, né? Uma grande parte desses países a saúde é paga, isso é importante ressaltar. Óbvio que a economia permite que várias daquelas pessoas consigam pagar perfeitamente a uma saúde. Eu queria fazer uns relatos, né? A gente teve alguns amigos que ficaram presos no Equador, né? Eles tinham feito a viagem e aí quando iam retornar, as companhias aéreas cancelaram e aí eles ficaram presos no Equador. Eles ficaram em torno de 15 dias pedindo ajuda do governo brasileiro para poder voltar para o seu país e eles constataram coisas assim horríveis, porque as pessoas falam assim, estão tirando nossa liberdade, estão tirando nosso direito de ir e vir. Para vocês terem uma ideia, lá você não podia circular à toa na rua, que você era preso. E isso eu tô falando no início, que era mais ou menos em março. Eles falando que os corpos estavam sendo jogados nas calçadas porque não iam buscar. Estavam queimando corpos no meio da rua, gente. Vocês terem uma ideia de quanto o sistema funerário no Equador entrou em colapso. Não foi o sistema de saúde, foi o sistema funerário. Não tinha como enterrar os corpos devido à grande quantidade de pessoas morrendo ao mesmo tempo. E uma conhecida também que mora na cidade de Nova York, onde está tendo o surto, foi assim alarmante. Ela falou que desde o início o prefeito ele fez todas as medidas necessárias, inclusive lá é feita testagem nas pessoas. Ela disse que quando a coisa ficou feia mesmo, todo mundo recebe um sinal pelo celular que ela disse que estremece até o coração de todo mundo quando vê aquela mensagem, porque ela vai para todos os celulares, então o telefone de todo mundo toca igual naqueles filmes, e aí a recomendação é não sair de casa, não podem sair de casa à toa, e o controle lá também foi muito rigoroso. Ela falou que ele desde o início fez de tudo para que o vírus não se espalhasse. A palavra da moda é lockdown. Vocês sabem o que significa lockdown? A pessoa ficar literalmente em casa. Só é permitida a circulação das pessoas em casos assim urgentíssimos. Gente, olha só, vamos sair dessa caixinha. O mundo inteiro passou pelo lockdown. A gente sabe que isso vai afetar a economia de todos os países. A gente sabe que está afetando a economia de todos os países, mas não é único exclusivamente no Brasil que isso está acontecendo. Levando esse aspecto econômico agora para o assunto, gente, nunca houve na história do planeta Terra uma situação como essa.
né, que envolvesse uma economia globalizada como a de hoje. A gente passou por inúmeras pandemias ao longo da história do planeta Terra, mas assim, uma pandemia no meio de uma economia globalizada como a nossa nesse momento, nunca aconteceu. Então assim, é tudo muito novo. E isso só vai passar com a vacina. Muitas empresas vão quebrar, infelizmente. O número de desempregados vai ser alarmante por todo o mundo. A gente viu que em Wuhan, que foi onde começou, né, o coronavírus, já está tendo casos novamente. Quer dizer, que não é só o distanciamento social, né? A gente precisa realmente de uma vacinação. Nós não somos especialistas, nós estamos falando no aspecto da história e da geografia. Os PIBs vão cair no mundo todo, isso já pode ser previsto, né? Já tem previsões aí de PIBs negativos praticamente para o mundo todo. Acredito que só a China deva ter PIB positivo devido à venda de insumos, vendas de EPI, venda de aparelhos ligados à condição de saúde. Mas assim, o mundo todo, a economia vai frear, vai entrar nessa recessão. A perda de renda, isso vai ser algo também muito presente na economia de vários países. Países como o nosso, que estava em franco desenvolvimento, né, o chamado país em desenvolvimento, fazendo parte de um dos BRICS, vai ter a crise chegando para vários setores da economia. Você vê um setor muito promissor que a gente trabalha bastante com ele, que é o setor do turismo. Foi um dos primeiros a parar, vai ser um dos últimos a retornar. O setor da cultura, shows, locais assim onde se aglomera muito, casas de espetáculo, teatro, cinema. Gente, bares e restaurantes onde se tinha show de música ao vivo, onde as pessoas iam fazer todo aquele lazer para oxigenar o cérebro, que é altamente importante. A gente sempre fala e faz isso muito bem. Aprender a viver socialmente diferente, né, professora? Isso é importante. As mídias sociais nunca foram tão importantes num momento como esse. E ainda bem que nós temos um mundo tão conectado pela tecnologia. Dessa maneira a gente pode estar dando aula, a gente pode continuar estar trabalhando, né, mesmo que dentro de casa. E se você puder ficar em casa, fique, mas se não puder, tome todos os cuidados, né, para se manter distante uns dos outros. E a gente tentar manter a mente sã, sempre. A gente acabou de vir de um Dia das Mães agora, recentemente no domingo, e que legal que foi ver o pessoal publicando o contato com entre filhos e mães pelas redes sociais, como a professora ressaltou, né? Virtualmente se comunicando, se abraçando, mandando beijos e expressando o seu sentimento. Eu acho que isso é muito importante. E o detalhe sobre as novas condições assim de se viver em sociedade vai ser a questão da higienização muito mais presente. E as pessoas precisam se reinventar. A gente está vendo aí muitos empresários tendo que se reinventar de como continuar sobrevivendo literalmente com essa pandemia. E na nossa área também da educação, falando um pouquinho sobre escolas, né? Óbvio que não se tem nada oficial divulgado e publicado ainda, lembrando que hoje, dia 12 de maio, uma terça-feira de 12 de maio, a gente tem em mente a ideia de que também sofrerá mudanças futuras quando a gente retornar para as salas de aula fisicamente falando, né? Todo aquele contato existente, principalmente porque somos latinos e adoramos esse contato, vai ter que ser modificado também. Teremos salas de aula muito diferentes. Acredito que a tecnologia na educação, que chegou agora muito mais presente com essa loucura de pandemia, vai se tornar algo muito presente no nosso dia a dia. E a gente espera que isso tudo passe o mais rápido possível, e para isso a gente precisa ter consciência de que os nossos atos, eles não interferem só na nossa vida, mas interferem na vida das pessoas que amamos, outras pessoas que estão ao nosso redor. Então vamos ser conscientes, usar a máscara e manter o distanciamento social até isso tudo passar. E para nos manter cada vez mais conectados, a gente está aguardando uma mensagem sua aí. Faz um comentário embaixo desse vídeo aí, o que vocês querem ouvir e assistir o Casal Bigode falando dentro desses assuntos relacionados à geografia, à história e à sociedade e até mesmo o turismo. Dá uma sugestão de assunto para a gente, que a gente vai estar aqui tentando de alguma maneira analisar um pouco novos assuntos e novas informações para que você enriqueça um pouco mais o seu conhecimento de aula.
Então, um beijo virtual. Valeu!